Sabe qual é uma das perguntas mais cruciais mesmo para qualquer negócio? O que os clientes realmente querem? Parece uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas existe uma ferramenta visual super colaborativa que ajuda a gente a chegar numa resposta surpreendente. Então bora lá desvendar o mapa de empatia. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente vai começar falando sobre a desconexão com o cliente, um problema bem comum. Depois, vamos apresentar uma ferramenta para um insight profundo, que é o nosso mapa. Aí, mergulhamos dentro da mente do cliente para entender como ele funciona, partimos dos insights à ação para ver como usar isso na prática e, para fechar, vamos ver a recompensa da empatia, o que a gente ganha com tudo isso. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo começo, né? Pelo problema, a tal da desconexão com o cliente. E aqui está ela de novo, a pergunta de US$ 1 milhão. O que os clientes realmente querem? Pois é, o grande desafio é que a resposta, olha, quase nunca está ali de bandeja, sabe? Muita empresa acha que sabe, mas essa certeza pode ser uma armadilha e tanto. E aqui está a raiz do problema, sabe? As decisões acabam sendo baseadas em achismo, em suposições que nascem dentro de uma sala de reunião e não numa compreensão de verdade, empática do cliente. E qual é o resultado disso? A gente já sabe. Produtos que ficam na prateleira, marketing que ninguém dá bola e estratégias que, no fim das contas, não levam a lugar nenhum. Ok, mas para essa desconexão toda, existe uma ponte. É isso mesmo, uma ferramenta que foi pensada exatamente para ajudar a gente a cruzar esse abismo e finalmente chegar do outro lado, onde o cliente de fato está. E essa ponte é um mapa de empatia. Ele foi criado pela consultoria de design X-Plane e ficou super famoso com o livro Business Model Generation. E o que ele é, no fundo? É uma solução genial, super elegante, para um problema bem complexo. Como é que a gente organiza tudo o que sabemos sobre um cliente de um jeito que gere insights de verdade? Olha só para ele. Essa é a carinha do mapa na sua forma mais básica. O objetivo parece simples, mas é super profundo. É fazer a equipe sair da própria bolha e entrar de cabeça no universo do cliente. É um exercício, literalmente, de calçar os sapatos do outro e tentar enxergar no mundo pelos olhos dele. Beleza, mas como é que isso funciona na prática? Como esse papel em branco guia a gente a entender a fundo a experiência de alguém? A resposta está na estrutura dele, na anatomia do mapa. E é isso que a gente vai ver agora, quadrante por quadrante. Basicamente, a estrutura clássica do mapa tem 4 grandes áreas. 4 quadrantes que olham para o mundo do cliente de ângulos diferentes. A gente vai investigar o que a pessoa vê, o que ela ouve, o que ela diz e faz. E, talvez o mais importante de tudo, o que ela pensa e sente. Vamos começar com o primeiro quadrante, o que a pessoa vê. Aqui, a gente foca no estímulo visual. Pensa assim, como é o ambiente dessa pessoa no dia a dia? Que anúncios ela vê na rua ou na internet? Que influenciadores aparecem no feed dela? O que o mercado está oferecendo que chama atenção? É sobre mapear todo o universo visual que cerca o cliente. Agora, vamos para o que a pessoa ouve, o que está chegando no ouvido dela. O que os amigos, o parceiro, os colegas de trabalho estão falando. São conselhos, são críticas. E as outras marcas, a concorrência, que mensagem eles estão passando? Tudo isso, cada coisinha que se ouve, ajuda a moldar a percepção de mundo. Essa parte é fascinante, o que a pessoa diz e faz. Aqui, o foco é no que a gente consegue observar, como ela se comporta em público, qual a atitude dela. E o mais genial é investigar o seguinte: existe diferença entre o que ela diz que faz e o que ela, de fato, faz? Porque essa tensão entre o discurso e a prática é uma verdadeira mina de ouro para a gente encontrar insights. E agora a gente chega no coração do mapa. O que a pessoa pensa e sente. Depois de olhar tudo que está do lado de fora, a gente mergulha no mundo interior. Aqui é onde tentamos capturar o que realmente importa para ela. Quais são as preocupações que tiram o sono? As aspirações? Os sonhos? Com certeza, essa é a parte mais difícil de preencher, mas é também a mais valiosa de todas. Ok, preenchemos os 4 quadrantes, mas o trabalho não acabou não. O próximo passo é pegar toda essa informação e sintetizar, resumir tudo em 2 categorias finais. São elas que vão dar o norte para a gente agir. E essas categorias são as dores e os ganhos. É simples. Do lado das dores, a gente lista as frustrações, os medos, os obstáculos, tudo que atrapalha a vida do cliente. Do outro lado, nos ganhos, a gente define o que é sucesso para essa pessoa, o que ela quer alcançar, quais são seus desejos.
E quando a gente coloca os dois lado a lado, bingo, fica claro exatamente onde um negócio pode entrar e fazer a diferença. Certo, a teoria é incrível, a gente já entendeu. Mas como é que esse quadro em branco vira, de fato, uma ferramenta de estratégia? Chegou a hora de colocar a mão na massa e ver como isso funciona na prática. O processo para criar um mapa é bem direto e, o mais importante, colaborativo. Primeiro, tem que reunir a pesquisa, entrevistas, dados, tudo que já se tem sobre o cliente. Depois, a equipe se junta para construir um mapa preenchendo cada quadrante. Em seguida, o foco é identificar as dores e os ganhos, que a gente acabou de ver. O passo seguinte é fazer um brainstorming geral para preencher tudo. E por fim, é hora de finalizar, compartilhar com todo mundo e, claro, planejar o que fazer com todos esses insights. Agora, um ponto crucial. Para que o mapa funcione de verdade, tem que seguir algumas boas práticas e fugir de umas armadilhas bem comuns. A principal armadilha? Preencher o mapa com base em achismo. Não, ele precisa ser baseado em dados reais de pesquisa. Outra coisa, envolva uma equipe diversa, de várias áreas e não trabalhe isolado. E muito importante, um mapa para cada persona específica. Tentar fazer um mapa genérico para todos os clientes é um erro clássico. O objetivo é desafiar as suposições e não confirmá-las. Para a gente ver todo esse poder em ação, nada como um exemplo prático, né? Vamos ver um estudo de caso, hipotético, mas que ilustra perfeitamente como o mapa transforma ideias em resultados de verdade. Então, vamos conhecer a NutriFit. É uma startup de refeições saudáveis. O produto era bom, mas as vendas não saíam do lugar. E pior, muita gente cancelava a assinatura. A equipe estava perdida, sem entender o que estava acontecendo. Foi aí que eles decidiram criar um mapa de empatia para o cliente deles. E as descobertas foram uau! Eles viram que uma grande dor era a frustração com refeições que, apesar de saudáveis, eram sem sabor. Outra dor era a preocupação com o custo-benefício. Já nos ganhos, descobriram que o cliente valorizava demais a conveniência e a variedade para não cair na rotina. E o sentimento escondido? A culpa que as pessoas sentiam quando acabavam recorrendo a fast food por falta de tempo. Olha que insight poderoso! E aí, a mágica acontece. Com esses insights na mão, a solução ficou óbvia. A NutriFit lançou uma nova linha de refeições chamada Saúde e Sabor, atacando de frente a dor da comida sem graça. E, ao mesmo tempo, criaram planos semanais mais flexíveis, o que ajudou a diminuir a barreira do custo e do compromisso de longo prazo. Simples e genial. No fim do dia, a grande sacada da ferramenta é essa. Ela transforma dados frios, abstratos, em um retrato vivo, tangível do cliente. Ela dá um rosto, uma voz, uma história para aquelas planilhas e relatórios. E quando a gente enxerga uma pessoa real ali, com medos e sonhos, fica muito mais fácil criar soluções que sejam mais humanas e, por consequência, muito mais eficazes. E para fechar, fica uma reflexão. O mapa de empatia nos dá um novo par de óculos, uma nova lente para enxergar o mundo. A pergunta que fica não é mais o que a gente consegue vender. A pergunta muda para, agora que a gente consegue ver através dos olhos deles, o que a gente vai construir para eles? E a resposta para essa pergunta, essa resposta pode mudar completamente o jogo.